Muito boa noite, bem-vindos ao Autarquias 2021. Hoje vamos até Castelo de Paiva. Vamos falar com o Dr. Paulo Teixeira. É candidato à Assembleia Municipal por um conselho por todos. Vamos conhecer, ou melhor, rever um pouco o que é este candidato. Paulo Ramalheira Teixeira nasceu na cidade de Aveiro em 1964. É casado e pai de 2 filhos. Desde os 10 dias de idade, viveu na cidade do Porto até aos 32 anos, altura em que contrai matrimónio em Castelo de Paiva e passa ali a viver. Foi presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva de 1998 a 2009. Vereador na mesma de 1994 a 1998 e de 2009 a 2011. Vereador em regime de não permanência na Câmara Municipal do Marco de Canavesas desde novembro de 2017 até novembro de 2019. Presidente da direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva desde 2015. Presidente Associação de Municípios do Val do Sousa, Presidente da Assembleia Intermunicipal da AMVS, Presidente do Conselho Navegabilidade do Douro, Presidente Assembleia Geral das Águas do Douro e Paiva até 2010, Auditor na Price Waterhouse, Analista Financeiro na Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua e na Norgarante. Júri nos Centros de Novas Oportunidades, secretário do Rotary Clube de Castelo de Paiva, ano rotário 2020-2021. Sócio honorário da Rotaract Clube do Porto, Douro e do Marco de Canavesas. Coordenador dos Governadores Assistentes, ano rotário 2017-2018. Representante do Rotary Clube de Castelo de Paiva, a Fundação Rotária Portuguesa e a Rotary Foundation desde 2015 até 2020. Assistente do Governador Rotário Sérgio Almeida no ano rotário 2020-2021. Membro do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Vice-presidente da Associação Ibérica dos Municípios Ribeirinhos ao Douro, Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal de diversas instituições até 2016, Vice-Presidente do Futebol Clube do Porto de 2004 a 2010, Membro do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto até 2020, Gerente da Casa do Stress, alojamento local desde 2016, Mediador RER na lista oficial do IAPMEI desde maio de 2020 e formador certificado pelo IAFP. Paulo Ramalheira Teixeira é candidato a presidente da Assembleia Municipal de Castelo de Paiva pelo movimento Um Conselho para Todos. Caros e caras paivenses, aceitei o convite do Dr. Ricardo Jorge para liderar a lista à Assembleia Municipal após ouvir muito de vós e a minha família. Depois de 12 anos à frente dos destinos da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, surge agora esta candidatura a Presidente da Assembleia Municipal, não só para dignificar o órgão, mas também porque acredito num Conselho para todos. Considero que a Assembleia Municipal é um órgão muito importante e que por várias vezes ao longo da última década perdeu a dignidade e essa importância que é fundamental na vida dos paivenses. A Assembleia Municipal tem de ser um espaço aberto a todos e não só de alguns. E tem de ser o local para a discussão e análise dos assuntos de vital importância para o nosso desenvolvimento coletivo. Comigo, a Presidente da Assembleia Municipal, seremos também, como a própria lei impõe, um órgão fiscalizador da atividade municipal e não seremos atores passivos do órgão executivo. Esta nossa candidatura faz parte de um projeto, com candidatos à Câmara Municipal e juntas de freguesia, com um lema em que me revejo inteiramente. Um Conselho para todos. A nossa força vem das pessoas e é para elas que estou disposto a trabalhar e a liderar uma equipe que em breve será tornada pública. Comigo estão homens e mulheres com diferentes perspectivas partidárias, o que prova a verdadeira independência desta candidatura e a verdadeira representatividade da nossa sociedade paivense. Pretendemos que Castelo de Paiva seja uma terra de todos e para todos, e não apenas de alguns. O que não raras vezes a liberdade não passa de um mero chavão, e em que os paivenses possam ser cidadãos livres de plenos direitos e deveres. Os paivenses conhecem-me muito bem e sabem que sempre pautei a minha ação autárquica na perspectiva do serviço público e nunca para me servir. Conto com todos vós para fazer de Castelo de Paiva um conselho para todos.
Paulo Teixeira, amigo Paulo Teixeira, sem qualquer pudor, mas hoje vamos estar aqui numa conversa para realmente, e é um pouco este programa, é passar a mensagem, conhecer os candidatos aqui da região. Paulo vai, como independente desta vez, vai por um Conselho por Todos, num Conselho que já foi Presidente de Câmara e que tem muita história política, que é onde começou, e há pouco estávamos aqui a falar, com 29 anos, ganhou as eleições. Não, fui a primeira vez candidato. Ou foi a primeira vez candidato, portanto, é alguém que conhece muito bem Castelo de Paiva. Mas, Paulo, se me permite, com toda a abertura que eu sei que não tem medo que lhe digam assim, ora bem, já foi candidato a Castelo de Paiva, foi também ao Mar Canaveses e conseguiu um excelente resultado há 4 anos. Apesar de não ter ganho. Apesar de não ter ganho, mas se calhar ajudou quem lá está agora. E agora Castelo de Paiva, ainda por cima, nem pelo PSD, que foi sempre o seu partido de militância, nem pelo CDS, que foi, digamos, o partido que chegou a acordo para ir nas eleições ao Mar Canaveses. O porquê agora de independente? E bem-vindo, Paulo. É um gosto tê-lo. Muito obrigado por este convite. É bom nós fazermos às vezes história e é bom as pessoas saberem os nossos percursos, porque eu trabalhava em Santa Maria da Feira em 1993, vivia no Porto, nunca tinha vivido em Castelo de Paiva, não sou natural de Castelo de Paiva, não fiz escola em Castelo de Paiva. E sempre disse isso. Sempre foi Sempre claro. disse isso. Sempre foi claro. Os meus adversários políticos, eu era conhecido na escola e profissionalmente por Paulo Ramalheira, e por isso tive que alterar o meu nome, entre aspas, que é Paulo Ramalheira Teixeira, mas em termos políticos, Teixeira era do meu pai. Era natural de Castelo de Paiva, o meu pai já tinha falecido há 18 anos, quando eu me candidatei a primeira vez, e quando me convidam, eu lembro-me de ter dito isto, mas eu nem o nome das freguesias sei. Por isso, eu sabia o caminho para Castelo de Paiva, tenho casa dos meus avós em Castelo de Paiva, passava lá as férias, como jovem. Claro. Não é? E eles queriam apresentar uma pessoa isenta de tudo, que não tivesse vício nenhum na política. Estávamos numa época de ouro da economia portuguesa, eu tinha um bom cargo no Grupo Amorim, na altura, no holding privado do Sr. América Amorim, e decidi aceitar o desafio e fazer algo pela terra do meu pai, que eu tanto gostava, e onde passei bons momentos e passo bons momentos. E decido, vivendo no Porto, trabalhando em Lourosa, ser candidato em Castelo de Paiva. E faço um périplo, foi evidente que tinha a vida toda e o tempo todo. Apesar, Paulo, que Lourosa e Castelo de Paiva não é assim tão longe. Não, mas viver no Porto e trabalhar para Lourosa, vir a Castelo de Paiva e ir dormir ao Porto todos os dias. Era um triângulo. Durante meio ano. E não havia autoestradas, a autoestrada acabava nos Carvalhos. Pois. Não é? É preciso ver isso. Pois. E por isso, decido esse desafio pelas pessoas, pelas terras, pelo meu país. E recordo-me que uma das coisas que me incentivou foi em 1985, quando fiz o Interrail e visitei a Suíça, e eu disse, um dia eu gostava de ver os caminhos rurais arranjados, as casas arranjadas. E quando tenho essa oportunidade de fazer algo pelo meu país, na terra do meu pai, que eu sou natural de Aveiro e vivi no Porto 32 anos, aceito o desafio. Perdi as primeiras eleições, mas o bicho, como dizia o Rui Batista, que foi um jornalista do Público, que faz a primeira crónica que eu tenho escrita num jornal de âmbito nacional, o título é O Bichinho da Política. Porquê? Porque eu desde miúdo acompanhei o meu pai, que foi fundador do PPD, no distrito de Aveiro e em Castelo de Paiva, acompanhava o meu pai nas sessões de esclarecimento, etc. E estava ali o bichinho da política. Eu já não tinha o pai comigo há muito tempo. E os 4 anos que passei na oposição, de 93 a 97, foram fundamentais para a minha formação política. E, em 97, o Partido Social Democrata convida-me novamente para ser candidato à Câmara. O Partido Social Democrata tinha 33 militantes. 33 militantes. E precisava de mais de 200 pessoas para as listas. Por isso, nem os militantes chegavam para fazer as listas. Tive que ir buscar e convidar pessoas de todos os partidos. Eu tive pessoas da esquerda à direita que me apoiaram em 1997. Eu tive um presidente de junta, que hoje é vice-presidente da Câmara, que me apoiou nas eleições de 1997. Está a falar do José Carvalho? Não, o Sr. António Rodrigues, que era o presidente da Junta da Raiva, Exato. apoiou a candidatura de Paulo Teixeira em 1997. Por isso, eu não devia ser... Quer dizer, é porque se entendia que o projeto que eu ia apresentar à população. E ganho as eleições de 97, ganho as eleições de 2001. Em 2005 foi um ano muito difícil, porque o meu vice-presidente, a pouco menos de um ano das eleições, é convidado pelo PS para ser candidato à Câmara contra mim, ganhei por 60 votos, em 2005. E em 2009 perdi para o Dr. Gonçalo Rocha por 8 votos de diferença. E essa ainda está aqui? Não está porque o povo é inteligente. É que são 8 votos. Bom. Mas o povo é inteligente. Nas grandes cidades não se tem noção do número de votos com que se pode ganhar umas eleições. Mas um voto é tão importante como 50.
Sim. E por isso, nós temos que ter a noção que não podemos dizer que o povo não é inteligente quando não vota em nós e quando somos eleitos 3 vezes consecutivas, com 3 maiorias profundamente, então 2 delas muito elucidativas, porque não é preciso ver que... Já era o 4º mandato, nessa altura ainda não havia a lei. Não, era a 4ª candidatura, 3º mandato. É a 4ª candidatura, depois, o 3º primeiro mandato. tinha perdido. E, pronto, nós temos que Mas, dizer... Paulo, não é muito normal perder-se no 3º mandato. Não, mas é preciso ver que durante 12 anos eu tive uma oposição fortíssima, eu tive um desgaste muito grande, mesmo em termos pessoais. Foi o Gonçalo que estava lá agora. Sim, Era o mas o Dr. opositor. Gonçalo Rocha, em 2005, o Dr. Gonçalo Rocha apresentou-se como candidato contra mim. Depois, passado 2 meses, desistiu em favor de outro candidato do Partido Socialista. Mas tive uma oposição fortíssima durante 12 anos. É preciso ver que quando eu ganhei a Câmara pelo PSD, o meu antecessor era governador civil de Aveiro. A pessoa que o substituiu na Câmara era coordenador do desporto do Distrito de Aveiro. O outro elemento que tinha variação foi para vice-governador civil de Aveiro. Portanto, era um núcleo muito forte. Presidente de junta foi para o Instituto de Desporto de Aveiro. Outra pessoa de Castelo de Paiva, nomeada pelo governador civil, foi para coordenador do trânsito do Distrito de Aveiro. Portanto, bloquearam ali tudo. Não havia nada que eu não desse um passo para pedir uma audiência a um membro do governo, que era do Partido Socialista, que eu fizesse qualquer coisa que não tivesse logo a oposição em cima. Para além disso, não podemos esquecer que de 1982 a 1997, 15 anos, a Câmara foi governada pelo Partido Socialista. Eu não tinha ninguém na Câmara do meu lado quando ganhei a Câmara e por isso, e para todos os funcionários tinham que ser importantes para o desenvolvimento do projeto que eu tinha para o Conselho. E por isso vivi 12 anos, uma oposição fortíssima, queixas permanentes à IGAT, as reuniões de Câmara eu preparava-as como se de um grande debate eu tivesse que fazer. E eu valorizo muito a oposição e no dia em que eu perdi um dos principais vereadores que tinha, que era o meu antecessor, o professor Joaquim Quintas, senti que tive ali alguns meses em que a oposição não trabalhava tanto conforme trabalhava no passado. Mas depois retomou e não havia, por exemplo, um edifício de habitação coletiva que se fizesse, que não houvesse uma queixa. Era queixas sobre isto, queixas sobre aquilo, permanentemente, e depois com o apoio das entidades centrais. Pois, que era obras que lançava, o Vice-Tribunal de Contas não vinha, os membros do governo, o quartel da GNR, quando decidimos construir o quartel, com o apoio do Estado, naturalmente, tínhamos que definir o local do terreno, fizeram-se abaixo-assinados. O pavilhão da Cruz da Carreira teve centenas de assinaturas quando fizemos a concessão, que o Partido Socialista a seguir veio fazer tantas concessões mal feitas neste país, aquela, felizmente, que o Dr. Gonçalo Rocha contestou na altura, mas depois quando chegou à Câmara acabou por renovar a concessão. E depois ainda houve aquele drama enorme, que era o Presidente da Câmara, quando o ponto entre os rios... E 2 anos depois houve o encerramento da fábrica CJ Clax, sim, também. Mais de 600 pessoas para o desemprego, e por isso foram 12 anos que tive imenso gosto em trabalhar para Castelo de Paiva, mas tive uma posição fortíssima, e depois com esses 2 acontecimentos que marcaram, que não me deram sossego nenhum, pois. E que me obrigaram a um esforço adicional. É evidente que em 2009 perco as eleições, mas não abandonei o Conselho, não saí de Castelo de Paiva, não deixei de fazer a vida em Castelo de Paiva e até continuei a ser convidado por alguns órgãos sociais e não só, de instituições do Conselho. Hoje sou presidente da Associação de Pais do maior agrupamento do Conselho de Castelo de Paiva. Há aí um pino que traz aí hoje, que também é uma instituição que gosta muito, que é os Rotary. Desde 1989 que sou rotário, não é? Já herdei isto do meu pai, o meu avô já era rotário em Aveiro, a minha mãe faz este ano 82 anos, fez parte do primeiro grupo de jovens do país, que com 18 anos foi fazer um intercâmbio de jovens à França, e por isso o Rotary para mim é uma instituição que está também sempre... em Castelo de Paiva é muito dinamizado pelo Paulo Teixeira, não é? Toda a gente sabe. Também, porque assim, nós devemos ter também uma componente do nosso tempo que devemos dar à sociedade, que devemos dar ao outro. E isto é uma forma também de contribuirmos em termos sociais, muito do nosso tempo, porque a vida não pode ser só trabalho. Claro. Tem que haver uma componente fundamental, que é a família, é o nosso pilar, é o nosso suporte, mas eu tenho também, sempre tive, desde que comecei a estudar, o gosto de fazer parte de associações e de coletividades. Eu fiz parte da Associação de Estudantes, de quase todas as instituições que, quando saí, tirei o último curso em 2015, já era pai de 2 crianças, 2 jovens, fui presidente da Assembleia Geral dos alunos da Faculdade de Teologia da Universidade do Porto, de toda a faculdade. E por isso, sempre gostei do movimento associativo e acho que é fundamental. Presidente dos pais, da Associação de Pais também. Agora sou da Associação de Pais, do agrupamento de escolas, sede do Conselho de Castelo de Paiva. Paulo, é realmente um dom que tem, estar à frente. Não, eu aprendi com o Rotary dar de si antes de pensar em si. E é este o lema que me tem acompanhado ao longo da vida. Mas Paulo,
Mas porquê Marco Canaveses? O Marco Canaveses tem uma história própria que já expliquei algumas situações e agora, se calhar, com este programa, é mais uma oportunidade de... Eu, em 2013, fui convidado para ser candidato à Câmara Municipal de Gondomar, pelo Partido Social Democrata. Não sabíamos. Nem eu sabia e tu confidencias. E isto é público, por isso... depois, o meu nome foi vetado na Distrital do Porto. Eu sou chamado à Distrital do Porto. É bom que as pessoas saibam isto. O presidente da Conselhia de Gondomar, do PSD, telefonou-me a convidar para ser candidato à Câmara. E eu pedi que fizessem uma sondagem. Apesar de eu ter muita família da parte da minha mulher em Gondomar, uma coisa é ter sido presidente da Câmara de Castelo de Paiva, outra coisa é para ir para um Conselho da Área Metropolitana do Porto, e fizeram uma sondagem que dava uma percentagem muito animadora no início do ano de 2013, para atingir um bom resultado em Gondomar. É preciso ver que o Major Valdir Loureiro tinha saído, era uma personalidade com um carisma e que fez uma obra notável em Gondomar. E depois o meu nome foi aprovado na Conselhia. Quando chegou à Distrital foi vetado. Eu fui chamado à Distrital, eu tive uma reunião com o Presidente da Comissão Política Distrital do Porto. Quem era na altura? Era o Dr. Virgílio Macedo, meu colega de curso, meu colega de liceu. Por isso não estamos a falar de alguém que não conhecesse antes da política. E disse-me os motivos porque é que eu não podia ser candidato. E disse-me que eu tinha que fazer uma travessia no deserto. Eu só perguntei se a travessia no deserto era uma travessia do deserto do Saara ou do deserto da estrada do IC35 de Penafiel entre os rios, também já ia lá. Que é um deserto também, é um oásis quase. E fiquei, na altura fiquei aborrecido com o Partido Social Democrata, com a Distrital do Porto, por essa situação. O atual Presidente da Câmara de Gondomar, que não me conhecia, pediu a uma pessoa para realizarmos um almoço. Quando eu sou confrontado, ele sabia também a sondagem que o PSD tinha feito. E faz-me um convite para um cargo autárquico em Gondomar pelo Partido Socialista. Eu achei muito honroso, mas não me sentia, naquela altura, com vontade também, depois do que me aconteceu no Partido Social Democrata, de, só por retaliação, ser candidato pelo Partido Socialista. Entretanto, em 2017, começo a ser sondado por alguns conselhos fora de Castelo de Paiva e por alguns partidos fora da área do PSD para ser candidato a outras câmaras, nomeadamente Paredes. Sim, isso é Ainda verdade. cheguei a fazer reuniões em Paredes, fiz uma reunião. Mas aí não era pelo PSD? Não. Era pelo CDS. Pelo CDS e pelo Movimento Independentes, que se preparava para uma candidatura aqui em Paredes. 2017. E eu, sempre que isto aconteceu, tal como em 2013, eu comunicava aos responsáveis do partido. E em 2017 tornei a comunicar. Numa reunião no Porto e em Matosinhos, e disseram, vocês estavam aí para ser candidato a Baião ou a Matosinhos, ou então para... Eu disse, como? Então, mas aí não me estão a convidar. E eu gosto que as pessoas da terra sintam valor por quem estão a convidar. Você não... É uma carta fora do baralho do PSD. Pronto. Mas porquê, Paulo? E eu vinha para Castelo de Paiva, saí dessa reunião, e disse para comigo, da forma como decorrer a ida para Castelo de Paiva, e de forma se tiver ou não o apoio da família, que é muito importante nesta história da política, de desempenhar cargos políticos então autárquicos, termos o apoio da família, eu vinha pensar naquilo. Então, durante 12 anos fui Presidente da Câmara, fui útil ao partido. Agora acontece isto, já é uma carta fora do baralho. Isto não é uma fralda para bebê. Claro, descartável. Tive o apoio da família e eu tinha um dos convites que tinha em 2017 era da Conselhia do CDS de Marco Canaveses. E mesmo antes de decidir, tornei a falar com os responsáveis do partido que me disseram, você sabe o caminho para o Marco Canaveses? E eu disse a essa pessoa, eu quando acordo de manhã, vejo a área do Conselho de Castelo de Paiva, e em frente vejo Canelas, Penafiel, e vejo o Torrão, Marco Canaveses. E eu passei de Castelo de Paiva para o Porto, como saio todos os dias, eu vejo logo ao lado direito, na ponte entre os rios, uma área enorme do Conselho de Marco Canaveses. Da minha casa vejo as pedreiras de Alpendurada. Exatamente. E por isso, eu não sei se o senhor sabe ir para Alpendurada ou se sabe ir diretamente para o Marco Canaveses sem motorista. Foi uma pessoa que desempenhou cargos governativos. Você não tem hipótese nenhuma. Tudo bem. Vocês vão perder a Câmara do Marco Canaveses.
Mesmo assim, tentei falar com o Presidente da Câmara, tentei falar com os responsáveis políticos locais. Houve um que me deu razão, e gravo hoje, não digo o nome, mas gravo hoje a mensagem que ele me escreveu, dizendo: Paulo, é uma pena não seres o candidato do PSD no Marco Canaveses. E nós, se calhar, vamos perder a Câmara. A senhora Presidente da Câmara do Marco Canaveses é testemunha que nas últimas semanas de campanha ninguém sabia quem é que... Nós tínhamos uma certeza, o PSD ia perder a Câmara. Agora não sabíamos se era ela que ia ganhar, se era eu que ia ganhar. Isso eu sou testemunha. E é bom que se faça história também, porque se hoje tenho, apesar de já não ser vereador no Marco Canaveses, se hoje tenho um bom relacionamento e um bom entendimento com a senhora Presidente da Câmara, foi sempre, apesar de estarmos em partidos diferentes, sempre nos respeitámos e sempre... Mas, Paulo, não foi o Paulo que deu a vitória, é a Cristina. Não, se nós formos para a matemática, o número de votos do CDS com o número de votos do PSD dá muito mais que aqueles que o PS teve. E houve, a nível de algumas freguesias, não apresentámos candidatos em todas as freguesias, mas em algumas freguesias onde apresentámos, ficámos à frente do PSD. E do PS? Não, o PS, mas com o PSD tínhamos a maioria nas Assembleias de Freguesia. Agora, as eleições autárquicas são eleições de pessoas, sim, de projetos. Proximidade. Eu gosto do meu país, tanto gosto de Castelo de Paiva, gosto de todas as terras deste país, eu adoro o meu país. Não saía deste país para lado nenhum. Agora, não admito é que gozem com a minha cara, claro, que gozem com aquilo que fiz e do trabalho que tive em termos autárquicos, e os partidos, e é por isso que neste momento corre-se o risco, em 2021, de ser o maior ano de candidaturas independentes em Portugal, porque os partidos dos arcos do poder usam e abusam das pessoas, escolhem este ano um candidato, para o ano escolhem outro, e depois usam as pessoas como fraldas, e não olham que as pessoas das aldeias, as pessoas das freguesias, as pessoas dos concelhos querem projetos de desenvolvimento, independentemente se sejam da CDU, do PSD, do PS, são as pessoas que contam. E isso basta ver, muitas vezes, como é que são os próprios partidos, os resultados que têm nas autárquicas, e depois completamente diferentes nas legislativas. Aí claro, é a prova que as autárquicas muitas vezes vota-se pela pessoa, podem votar pela pessoa no partido qualquer, e depois nas eleições para o Primeiro-Ministro vota-se pelo partido. O Conselho de Vila Nova de Gaia é um conselho tradicionalmente socialista, e o Dr. Luís Filipe Menezes teve maiorias históricas para o PSD. Chegava às legislativas, votavam no PS. O mesmo se passa a nível de freguesias. Só houve uma freguesia no Conselho de Castelo de Paiva que eu nunca ganhei, que foi a freguesia de Real. Exatamente onde agora também há um candidato independente da área do Partido Socialista. E por isso as pessoas não podem levar a mal. E muito menos, no caso do Partido Social Democrata, eu costumo dizer que neste momento é o único partido em Portugal que não pode criticar um militante que possa apoiar um candidato independente. Porque o atual líder do partido, e é só ir ao Dr. Google ver, em 2013 disse: eu não voto do Dr. Luís Filipe Menezes porque é um perigo para a cidade do Porto. Como se o Dr. Luís Filipe Menezes fosse um cadastrado. O Dr. Luís Filipe Menezes é suspeito porque é nosso comentador. Mas o Dr. Rui Rio disse publicamente que não votava e depois em 2017 repetiu que não votou no Dr. Luís Filipe Menezes. Apoiou o Dr. Rui Moreira como independente à Câmara do Porto. O mandatário do Dr. Rui Moreira à Câmara Municipal do Porto era um destacado membro da Comissão Política Nacional do Dr. Rui Rio, ou do PSD. E por isso, o PSD é o único que não pode criticar candidatos, seus militantes que apoiem candidatos independentes. Porquê? Esses militantes que em 2013 não aceitaram e que deram a vitória ao Dr. Rui Moreira, porque se o Dr. Rui Rio tivesse, porque era Presidente da Câmara do Porto, a Câmara do Porto teve um peso muito importante na vitória do Dr. Rui Moreira e em toda a arquitetura da campanha. E o Dr. Luís Menezes teve o resultado que teve, porque também não teve o principal responsável autárquico do Conselho a apoiá-lo. E por isso, o PSD, neste momento, tem que estar acalado no que respeita àquilo que pode vir a acontecer, e o país vai ver. Eu posso me enganar, mas estou convencido que 2021 vai ser o ano histórico em termos de candidaturas independentes. Começou nas freguesias aqui há uns anos, depois que deram a oportunidade às câmaras, porque há muita gente, e é todos os dias nos jornais, ver situações, até no próprio PSD, que as pessoas estão descontentes com aquilo que são as escolhas. E por isso, e não admito também, muitas vezes, que sejam as direções nacionais, seja do PS, PSD, da CDU, a impor candidatos nos conselhos. São as pessoas dos conselhos que têm que escolher. Eu, quando fui candidato em 93, foram as pessoas de Castelo de Paiva que foram ter comigo ao Porto. Lembro-me de pessoas hoje num jantar em Lessa da Palmeira. Convidaram para um jantar e convidaram para ser candidato à Câmara em Castelo de Paiva. E por isso,
as eleições são de pessoas, não são de partidos as Ó autárquicas. Paulo, mas depois, pronto, está justificado o porquê de Marco E Canaveses. se calhar, e aqui é a E- primeira e- vez que falo é publicamente verdade. assim tão com tanta abertura. E Paulo, e mesmo assim, Marco Canaveses já fazia parte lá do que eu conheço, nós somos amigos, eu conheço bem o Paulo, já fazia parte das associações lá, na altura, que já Era sócio honorário do Rotary Clube de do Marco Rotary, Canaveses, e não comecei a só. namorar no Marco Canaveses. Mas também é qualquer coisa com o Clube de Ribadouro. Havia também Não, uma- havia ali um clube em Sobretâmega, um clube náutico, onde eu Exatamente. fui presidente da Assembleia Geral já há muitos anos. Portanto, estava ligado ao Marco Canaveses. Paulo, está justificado, obrigado por essas declarações tão genuínas. Agora vamos para Castelo Paiva. Paulo, eu sei que foi convidado pelo PSD ou não? Ou é mentira? Fui há cerca de 2 anos, antes da pandemia, fui convidado para ser candidato à Assembleia Municipal. E eu disse à pessoa que me convidou, que era que ia ser candidato à Câmara, José Rocha. exatamente, que ia haver uma transição da Comissão Política na altura, e eu disse-lhe o porquê de não o poder apoiar, face àquilo que vinha a ser o comportamento dele em termos de oposição à própria Câmara Municipal, aquilo que efetivamente estava a acontecer também de ligações a pessoas com grande influência política junto do poder socialista na Câmara Municipal. Eu disse, não me revejo neste tipo de atuação. Eu, nestas coisas, híbridos só conheço os carros. E eu não sou. E por isso, não me revejo nisso, e como não me revejo, pá, não posso apoiar a tua candidatura, e muito menos ser candidato à Assembleia Municipal. Pronto. Mas, Paulo, há aqui algo que eu vou perguntar e que muita gente pode... Paulo é uma figura pública nacional, já nem é regional, é nacional. E muita gente fala na sua candidatura. É uma pessoa jovem. O porquê não encabeçar a lista Presidente da Câmara? Eu? Sim. Porquê é que vai para uma Assembleia? Eu sou sincero. Eu tive um problema complicado de saúde, que foi Sim. público, em novembro e dezembro do ano passado, e estava a ser pressionado também para ser candidato à Câmara Municipal. E depois do que me aconteceu, senti que não podia ter uma atividade tão intensa como é a figura de Presidente da Câmara, e eu já lá estive 12 anos, não é? Poderia dar o meu contributo ao Conselho noutro cargo, noutro órgão, seja a nível de freguesia, seja a nível da Assembleia de Freguesia, Assembleia Municipal, mas estar a tempo inteiro num cargo como o de Presidente da Câmara tão exigente, eu não conseguia, pensei, e aí, não tinha o apoio da família. Que eu, desde que me candidatei a primeira vez tinha só a minha mãe, que não namorava sequer, depois tinha a minha mulher, depois passei a ter os meus filhos, e não teria o apoio da família se fosse candidato à Câmara. Como candidato à Assembleia Municipal, estamos a falar de menos atividade no político, as reuniões são 4, 5 reuniões por ano, tem também, e nós pretendemos, e eu defendo isso já há muito tempo, que pode ter uma situação interventiva na sociedade, desde a realização de colóquios com temas interessantes para o Conselho. Agora, não tenho uma atividade intensa 24 horas por dia, 365 dias do ano, como é um Presidente de Câmara. E a própria saúde obrigava-me a repensar o internamento que eu tive, os 2 internamentos hospitalares que eu tive, obrigou-me a repensar, e foi no hospital, exatamente em Penafiel, que sem consultar previamente, porque era uma decisão própria, só se eu dissesse que queria ser, é que teria que consultar a família, por isso eu quando saio do hospital saio com a decisão que, e aliás, que não seria, que não ia ser candidato. É evidente que em outubro o Dr. Ricardo Jorge convidou-me para ser candidato à Assembleia, depois eu estive com o Covid, estive internado a primeira vez, a segunda vez, e é só já em fevereiro que eu digo-lhe que aceito a candidatura à Assembleia Municipal, à Câmara. Mas porquê o Dr. Ricardo Jorge e não o PSD? Porque o PSD já explicou, eu já tinha que dito, não é? tinha... E depois não o Dr. Ricardo Jorge... Porque o Ricardo Jorge também é um dissidente do PSD, não é? Também é alguém... Não, foi militante. Claro. As pessoas não se podem esquecer, é que quem convida, uma das pessoas que convida o Dr. Ricardo Jorge para integrar a política local pelo Partido Social Democrata chama-se Paulo Teixeira. Pois. E, na altura, muita gente ficou admirada, porque toda a família do Dr. Ricardo Jorge, ou quase toda a família do Dr. Ricardo Jorge, é da área do Partido Socialista. E as pessoas ficavam admiradas como é que o Dr. Ricardo Jorge, aquela peça saiu, não é? E por isso foi uma pessoa que eu apostei desde o início. Foi consultor jurídico da Câmara. Portanto, há uma relação profissional. Tenho uma envolvente, desde que ele acabou o curso, tenho uma envolvente
profissional junto da vida dele, depois como consultor jurídico da Câmara, depois convidei para a variação da Câmara Municipal. Não é? Foi seu vereador, então. Foi meu vereador na Câmara Municipal. E por isso, eu conheço o Dr. Ricardo Jorge praticamente desde que ele começou a sua atividade profissional. E dos candidatos que se apresentavam à Câmara Municipal, nomeadamente daqueles que me fizeram Os o convite, convites. E considerando também a liberdade que eu disse, a Assembleia Municipal é um órgão autónomo da Câmara Municipal, apesar de, neste país, depender financeiramente da Câmara Municipal. Mas eu tinha liberdade para fazer a minha equipe da Assembleia Municipal, tinha liberdade para apresentarmos o programa da Assembleia Municipal, e eu fiz convites a pessoas de todos os partidos, até do Bloco de Esquerda. Até do Bloco de Esquerda. Uns entram diretamente, outros são só apoiantes. Em lugares de destaque da lista da Assembleia Municipal, eu levo pessoas do Partido Socialista que nunca votaram em mim como Presidente da Câmara. Mas que agora se revêem. Porque as pessoas estão cansadas dos partidos. Há uma das pessoas que eu convidei, um dia foi convidada para uma lista do Partido Socialista. Perderam as eleições. Nunca mais ninguém lhe falou, até hoje. No entanto, não deixou de ser socialista. Deixou de ter vida ativa, política, autárquica. E hoje há tantos jovens que querem entrar. Levo muita juventude na minha lista. Muita juventude. E é preciso ver que juventude é essa que há 12 anos atrás, não acompanhou o percurso que eu tive há 24 até 2009. E por isso é gratificante ver como é que 12 anos depois de eu ter saído da atividade autárquica em Castelo Paiva, ter perdido as eleições, ter sido tão fácil, foi relativamente fácil fazer a lista da Assembleia Municipal, com todas as freguesias ali representadas, com todos os partidos ali representados, e se não me falha a memória, da lista que eu levo à Assembleia Municipal, só 2 ou 3 pessoas é que eram militantes do PSD, dos 30 que eu levo. Isto é significativo e verdadeiramente representativo daquilo que eu disse há pouco, que é uma lista verdadeiramente independente em prol da defesa dos interesses do Conselho. Há aqui uma curiosidade, Paulo. Candidato à Assembleia Municipal, Gonçalo Rocha, candidato à Assembleia Municipal do Partido Socialista. Vocês já se encontraram noutras eleições, nas eleições para a Câmara, é evidente, e agora, pronto, obviamente que é diferente, não é? Mas é um duelo muito... Eu pessoalmente vou estar atento. São 2 amigos, 2 pessoas exatamente, são duas pessoas completamente diferentes. São 2 opções diferentes. Em 2000... Mas o Paulo, eu não te trato por tu porque fica mal, mas o Paulo sempre foi muito crítico. Fez muita oposição, com o dever cívico, mas nas redes sociais, apoio ativo, claro. Mesmo comigo, nos meus projetos de comunicação. Nós já tivemos até um programa e no futuro devemos ter outro, mas sempre foi uma pessoa que esteve ali, como disse Castelo Paiva. Era muito crítico às decisões do Gonçalo. Porquê? Nunca gostou mesmo do estilo do Gonçalo? Não fui eu. Eu procurei dar um período de tempo, aquilo que se chama o estado de nojo. Período de nojo. Só que eu não sei se durante a noite o Dr. Gonçalo Rocha dormia não, nunca dormimos juntos, mas sonhava comigo. O que é certo é que em 12 anos de atividade, ainda agora nesta última Assembleia Municipal, quer dizer, eu cheguei a um ponto, era sempre ouvir falar no meu nome, não é? Eu tinha que me defender, sou pena de uma mentira dita 50 vezes passar a ser verdade. É evidente que não tinha os mesmos meios dele, eu nunca usei meios da Câmara, como usou o Dr. Gonçalo Rocha, então numa carta que fez à população, gastou centenas e centenas de euros, não é? Para tentar denegrir a minha imagem. Eu tentei na altura que o PSD fizesse uma carta, fiz uma carta também, só que o PSD entendeu que aquilo não sei o que não ia ter futuro. O que é certo é que o Dr. Gonçalo Rocha há 12 anos que anda a falar, por exemplo, da dívida herdada. Mas não fala do ativo que herdou, não fala do dinheiro que tinha na conta quando entrou na Câmara, não fala dos fundos comunitários, de obras já realizadas como a Biblioteca Municipal, que quando o professor Cavaco Silva, em fevereiro de 2009, inaugura a Biblioteca Municipal, exigiu que a obra tivesse toda paga, senão não vinha inaugurar. E nós ainda não tínhamos recebido os fundos comunitários. Não é? E mais outras obras que se passaram no Conselho, mais 500 mil euros que havia para pagar à Caixa de Depósitos. Também é importante aqui falarmos no programa, isto se o Paulo quiser falar, o Paulo foi libado ao processo completamente, em todos os sentidos. Sim, um processo que começa em 2000, dezembro de 2000, e acaba em 2021. 21 anos. Foi outra situação que durante os 12 anos que eu fui candidato para a Câmara,
mais de 10 anos da minha vida autárquica, fui massacrado por um processo completamente falso, inventado pelo Partido Socialista, mas que foi a bandeira do Partido Socialista em todos os atos eleitorais e, permanentemente, pediram assembleias extraordinárias, assembleias municipais extraordinárias, e que tentaram e conseguiram denegrir o nome da minha família, dos meus pais, dos meus avós, do meu irmão, da minha cunhada, da minha mulher. E por isso, 21 anos depois, o Supremo Tribunal Administrativo veio, mais uma vez, dar razão. Nós estamos a falar de decisões de Castelo de Paiva, primeira instância, Tribunal da Relação do Porto, depois, novo processo, Tribunal de Santa Maria da Feira, Tribunal da Relação do Porto, Supremo Tribunal de Justiça, mais de 15 juízes a dizer a mesma coisa. E o PS sempre a insistir. A apresentar documentos falsos. Apresentaram documentos que o juiz pôs em causa a veracidade daqueles documentos. Para tentarem, foram instrumentalizados por uma pessoa que tutela e que tem grande influência no Partido Socialista, na Câmara Municipal de Castelo de Paiva. Instrumentalizaram. Estamos a falar do Antero? O Dr. Antero Gaspar foi provado em tribunal, que participou numa reunião para instrumentalizar testemunhas perante o Tribunal da Feira. As testemunhas chegaram ao tribunal e algumas disseram, que se não fosse a reunião que tiveram para preparar o julgamento, não sabiam o que é que iam ali dizer. Isto não se pode fazer na área da justiça, é proibido. E o juiz não deu, tanto nos tribunais em Castelo de Paiva, como na relação, mas principalmente nos tribunais de primeira instância, não valorizaram o depoimento do Dr. Antero Gaspar, porque era um depoimento instrumentalizado, já vinha com um pré-juízo definido. E o Dr. Gonçalo Rocha suportou todo este processo, gastou milhares e milhares de euros, ainda agora pagou-nos as ajudas de custo, no meu caso, e da minha família, mas sustentou nas afirmações do Dr. Antero Gaspar toda a estratégia nos 12 anos, nos anos em que eu fui Presidente da Câmara, quando ele entrou como Presidente da Comissão Política, e nos 12 anos que se passaram e andaram sempre a dizer falsidades. É evidente que eu não tinha os meios, nem técnicos, nem materiais que a Câmara Municipal proporcionou ao Dr. Gonçalo Rocha, e o que é que acontece? Chegados a esta altura, e respondendo diretamente à pergunta, eu nunca tive medo de ir a votos. Já concorri com o Dr. Antero Gaspar, perdi, mas ganhei a seguir, e por isso nós não temos... É muito fácil dizer, Paulo, candidato-se ali que você ganha. Quer dizer, aquelas pessoas que só vão quando sabem que vão ganhar, nunca se sabe. Isto é impossível. Pois. Nós já tivemos o Torriense a ganhar ao Estádio do Dragão. Não é? Já tivemos o Arouca a ganhar ao Estádio da Luz. Não é? E por isso que isto não é futebol, mas o que é que acontece? É quem está no poder, tal como eu em 2009, tinha um trunfo acrescido que estava no poder, o Dr. Gonçalo Rocha ganhou, pronto, e foi legitimado pelo povo, foi o povo que votou, o povo quis o Dr. Gonçalo Rocha e entrou o Dr. Gonçalo Rocha. Agora, neste momento, quando o Dr. Gonçalo Rocha sai como Presidente da Câmara, é natural que tenha alguma vantagem em relação, mas agora vamos para o terreno. E por isso eu não tenho alguns trunfos que ele tem, eu não tenho os meios sequer técnicos da Câmara para poder concorrer, mesmo em termos de campanha eleitoral. Agora vou procurar, junto da população, esclarecer exatamente algumas das coisas que estamos aqui a falar, porque é que me candidato, porque é que estou a apoiar o Dr. Ricardo Jorge, e depois veremos. E saberei respeitar o veredito popular. Mas o Ricardo, na sua opinião, é... Dos candidatos que se apresentam, é aquele que está... São 6 candidatos. Sim, mas 2 ainda não são conhecidos. Ainda não são conhecidos. Portanto, 4, não é? Exato, e por isso vamos para o terreno. Eu é a 7ª campanha autárquica que vou fazer. Por isso é que eu lhe chamo o monstro das campanhas. Não, mas se há coisa que eu gosto é de comunicar, é de falar, de estar com as pessoas. Claro. E nunca tive medo, mesmo nas campanhas em que era Presidente da Câmara, e às vezes não se consegue fazer tudo no mandato, mesmo quando chegávamos à beira das pessoas, ainda não fizeram aquele caminho, ainda não puseram aqui a lâmpada, ainda não fizeram puseram ali o contentor do lixo. Nós temos que ter a coragem de dar a cara nos bons e nos maus momentos. E eu já provei, em Castelo de Paiva, que não abandonei. Eu tive possibilidades e fui convidado pelo Dr. Durão Barroso para sair de Castelo de Paiva em 2001. Uns meses após o acidente da queda da Ponte dos Rios, o Partido Social Democrata convidou-me para ser candidato em Aveiro. E eu recusei. Aveiro, minha terra natal. O Dr. Durão Barroso chamou-me a Lisboa, ao gabinete, e disse isto. E eu recusei porque eu disse, eu tenho ainda uma missão a cumprir em Castelo de Paiva. Até posso sair pela porta pequena como saí, mas sentia-me bem a desenvolver o trabalho em Castelo de Paiva, mesmo com a oposição feroz e crítica que tive. E por isso, quando nós lutamos por causas e por projetos, não há nada que... Mas houve aí uma causa que nunca conseguiu, o IC35. E o Paulo é uma das caras também dessa reivindicação e começou... Acha que agora vai ajudar o Ricardo Jorge juntamente com os outros... Quer dizer, acha não. E eu não preciso ser candidato para falar no IC35. Segundo dizem,
que pessoalmente eu não acredito, só com as máquinas lá, acho que agora é que vai avançar as máquinas e foi preciso uma pandemia para que viesse o dinheiro para o IC35. Vai estar atento a esse tema, Paulo. Acredita que já agora, só faltam 5 mas anos. acredita que é agora? Não. Ou está como eu? Não acredito. Não acredito. Aliás, eu ainda esta semana fiz várias publicações sobre o IC35, eu estive em filas de trânsito e parado, vinha para o hospital para consultas e vinham muitos carros, quer de um lado, quer do outro, estamos em filas parados. Quer dizer, não se admite, foi preciso uma tragédia para fazerem a nova ponte sobre o Douro, 6 km de Castelo de Paiva e 800 metros lá de Penafiel. E, pelos vistos, devem estar à espera de outra tragédia. Não, já veio a pandemia para 5 km de Penafiel e Rãs. Onde é que está? Olha, não está. Então a obra foi adjudicada já há 2 ou 3 anos, ainda não foi para o terreno? Em 2019 o próprio Então ministro dizem que disse até estava. 2026 tem que haver execução física. Sim, porque senão perdem dinheiro. Então, mas como é que nós conseguimos fazer 15 km em 5 anos? Ainda nem há estudo de impacto ambiental, não há projeto definido, não há nada. Pois, Nesta burocracia deste país, como é que se consegue? Nós não podemos ser utópicos. Mas isto é transversal aos partidos. O PST também esteve lá e não conseguiu fazer. Sim. Agora, eu ainda esta semana escrevi e volto a dizer, se alguém se quiser cotizar comigo, temos é que ser muitos, porque não tenho dinheiro para... Se cada um dá 5 euros e compramos uma quinta para um ministro ou para um primeiro-ministro deste país em Entre os Rios. E nós temos a seguir o IC35 feito. Agora, enquanto nós não tivermos pessoas que sintam e vivam isto intensamente, nós estamos a falar de uma das estradas da Europa com o maior volume de trânsito comercial, de 20 em 20 metros. Até foi o professor Cavaco Silva que me disse isto, eu nunca tinha contado. Ele, pelos vistos, foi, desde que saiu da autoestrada até Entre os Rios, foi a contar as saídas que havia para a estrada 106. E por isso, eu conheço sítios em Santo Tirso que tiveram uma estrada, porque havia lá um ministro importante na altura do PST. Em Mangualde havia um ministro muito importante do PS, que também teve uma quinta quase até à porta de casa, uma A5 ou A25 até à porta de casa. E por isso, e sabemos de outros casos neste país, a via do Infante lá embaixo no Algarve foi feita por quê? Pois. Tem uma saída em Boliquém por quê? Pois. Eu não tenho casas no Algarve. Não é? Agora, infelizmente, isto é transversal aos partidos, não houve coragem de duplicaram a autoestrada a partir de Aveiro até Leiria. Porquê? E depois até Lisboa, que está às moscas. Pois. Esta autoestrada aqui também, que se Campo até A41. A41 também é uma estrada vazia. Mas Paulo acredita que vai ser desta, que é o Ricardo. Não, eu agora é o Ricardo que vai ser desta que vai mudar, ou melhor, que vai. Eu pensei que em relação a IC35. Não, a IC35. Não, acho que o Ricardo traz uma postura diferente, uma postura mais dialogante, mais aberta. O facto de estar independente dos partidos, não está sujeito à doutrina partidária, não vai ter jobs for the boys, como teve o Dr. Gonçalo Rocha, que ainda agora na última Assembleia Municipal ele não reagiu, mas foi criticado pelo valor de despesas com o pessoal, porque atropelam-se uns aos outros, porque é preciso empregar. Ainda agora tem um concurso aberto, que já não vai, de certeza que não vai concluir até às eleições, mas é para prender as pessoas, porque há 300 candidatos para 12 lugares. 300 para 12 lugares. Dizem que concorreram perto de 300 pessoas. As provas foi no Pavilhão Municipal de Esportes. Eu não me lembro, não tenho memória, mesmo com pandemia, não é? No Salão Nobre da Câmara, se calhar dava para fazer, mas dizem que há cerca de 300 candidatos para 12 lugares, por isso deve haver. O que diz é que eles abrem o concurso, que é para, no fundo... Não, para aguentar as pessoas até às eleições. E depois... Mas há pessoas neste momento, ainda hoje estive com pessoas em Castelo de Paiva que me disseram, porque assim, o meio é muito pequeno, é um concelho pequeno. Eu sei que me prometeram que me vão empregar. O Paulo sabe que me prometeram que vão empregar. As outras pessoas sabem. Nós juntamos 12, chegamos aos 20, chegamos aos 30. Só há 12 lugares, já prometeram para 30. E as pessoas começam a dizer, isto não é para mim, isto é para aquele, isto é para aquele, que é a prima do presidente, ou a tia, não sei o quê, não sei o que mais. E por isso, as pessoas neste momento, já há muita gente que está incrédula em relação a este concurso, por exemplo, que está em aberto. Não é? Depois as obras atropelam-se. O Dr. Gonçalo Rocha agora abriu a terceira vez um concurso para uma obra. Enganaram-se em 250 mil euros no valor do concurso, não apareceu concorrente, agora diz que apareceu já um construtor que vai fazer. Ele anunciou na Assembleia Municipal que havia uma obra que ficou deserta, mas agora arranjou um construtor, quer dizer, um concurso público, ele já sabe quem é que vai ganhar. Porquê? É tudo à pressa. Eu compreendo que haja... O Partido Socialista está muito dividido, a prova disso é que eu levo pessoas do Partido Socialista,
Há um candidato há um independente. candidato independente do Partido Socialista e o próprio Partido Socialista também leva pessoas do Partido Socialista. E por isso, e o próprio PSD anunciou a semana passada um autarca atual da Assembleia Municipal do Partido Socialista. Por isso, as pessoas não podem dizer que, por exemplo, nomeadamente a candidatura do Dr. Ricardo Jorge está a dividir o PSD quando nós temos o próprio Partido Socialista. Só que muitas vezes as pessoas não olham, só olham para o seu próprio telhado, não olham para o telhado do vizinho. Paulo, foi um gosto. Acho que ficou aqui bem presente e bem a mensagem, o porquê de candidatar. Depois das eleições não vamos conversar, já tenho saudades de fazer, agora sim, tratar-o por tu. Eu desejo-te as maiores sortes. Sabes perfeitamente que eu também tenho uma boa relação com o Gonçalo Rocha, é um amigo também diferente, são dois estilos diferentes. Portanto, é exatamente isso que digo. O povo é aquele que mais ordena e é preciso pessoas com coragem. E se me permite, com a Assembleia Municipal é diferente de ser eleito Presidente da Câmara, porque não se é eleito no dia das eleições. Depois entram os votos dos presidentes junta que podem influenciar. Em 2009, o candidato do Partido Socialista ganhou as eleições para a Assembleia Municipal e perdeu depois na votação com a influência dos presidentes junta. O que eu acho é que o debate público em Castelo de Paiva fica a ganhar com um candidato como o Paulo, porque ao menos há debate. E isso aí é fundamental. Paulo, é sempre um gosto tê-lo aqui comigo. Muito obrigado. Os autarcas, ou melhor, os autarcas de 2021. Hoje tivemos um candidato diferente, um candidato à Assembleia Municipal de Castelo de Paiva. Este programa é mesmo para isso, é uma conversa para nós conhecermos as pessoas que querem estar à frente do destino, como diz o Paulo, de pessoas. Boa noite. Novam Canal. Sempre novam, sempre seu.